Cristo pagou tudo. Então agora eu posso fazer minha vida normal? Do meu jeito, da minha maneira? O que seria uma vida normal? Viver chafurdando na lama como um porquinho? Exatamente. Então agora eu vou fazer então ele está dizendo aí que eu sou justificado, sou justo por Cristo, então eu posso fazer minha vida como eu quero, da minha maneira, porque eu sou justificado. Responde? Isso é de uma facilidade de entender que às vezes fica até difícil de explicar. O que ele fez está feito, está completo, tetelestai. Não interessa o que você faça, não é mérito seu. Quando você passa a viver uma vida para Cristo, quando você se entrega a Cristo, se você se rende ao Evangelho e vive o Evangelho, não tem espaço para o que ele disse agora. Não é possível você viver dessa forma. Se você pensa que porque ele fez todo o serviço, ele quis salvar você e agora que você está salvo, você pode sair na gandaia, você não entendeu a graça de Cristo. Você não recebeu o perdão dos seus pecados e você muito menos está justificado. Porque não estamos falando aqui de calvinismo, pelagianismo, antinomianismo, não tem nada a ver com isso. Simplesmente eu me atenho às palavras que Paulo escreve aos Gálatas. Ele diz: porque já não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo na carne, eu vivo para o Filho de Deus. Então, quando você consegue entender que você foi justificado por um crime que a sua raça humana cometeu e que esse crime impedia você de ter acesso ao Pai, impedia você de ter acesso direto a Deus, e agora você tem, e você quer voltar a pecar, então você não entendeu o Evangelho. Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. Graça e paz na sua vida, seja muito bem-vindo à Casa de Adoração, seja muito bem-vindo a mais uma série de estudos, na qual nós vamos fazer estudo a fundo de alguns textos muito importantes para o seu aprendizado, para que você possa entender de fato em que consiste a sua fé. Lembrando que nós temos várias séries já no canal que você pode acessar gratuitamente, você pode entrar no nosso canal e tem lá algumas séries, como nós já começamos falando sobre a autoridade do Evangelho, né? Sobre os falsos mestres, ou o único Evangelho, ou também a autoridade e origem do Evangelho, o Evangelho da Graça. Sempre que você tiver necessidade ou vontade, você pode entrar em contato conosco pela via os nossos contatos que estão no link list, aqui logo abaixo no link. Você pode mandar um e-mail, uma mensagem no Facebook ou Instagram, você pode mandar um WhatsApp e também pode garantir essa apostila, esse estudo totalmente gratuito, totalmente em PDF, para que você possa acompanhar junto conosco e fazer o seu crescimento. Amém? A graça e a paz a todos, sejam bem-vindos. Vem conosco estudar os frutos da fé. Amém? Vem conosco. Bom, primeira coisa que eu quero que você fique matutando na sua cabeça. Você sabe o que é justificação? Você sabe o que é ser justificado? Para que a gente possa dar agora prosseguimento no assunto que fala sobre a nossa fé, nós vamos acessar um texto muito, digamos assim, como é que é a palavra? É muito jurídico. Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, lembrando que nós ainda estamos utilizando a carta aos Gálatas como sendo a base do estudo. Aqui é somente um texto áureo, uma apresentação que você vai entender logo mais. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele usa um linguajar muito jurídico, principalmente esse texto que começa no capítulo 5, mais à frente. Ele usa um termo ou uns termos de explicação muito jurídicos, e isso é muito bacana de você ter acesso a essa mensagem para que você entenda o que é ser justificado. Você aceitou Jesus, e aí? E agora? O que mudou?
que acontece na minha vida? O que transformou? O que eu virei? Eu aceitei Jesus, tá? E agora? Você sabe o que é justificação? Você sabe o que é remissão? Fica uma coisa muito vaga. Aceitei Jesus, sim. Né? Ergui as mãos para Jesus, aceitei Jesus. E agora? Vou morar no céu. Vai morar no céu. É isto nós. Agora vou morar no céu. Jesus me deu uma morada no céu através da morte dele. Ok. Mas é mais profundo que isto. E o que eu vou fazer? Eu aceitei Jesus e agora? No domingo você vem aí. Às 8 horas tem a escola dominical. Às 7 da noite tem o culto. E você vem aí. E a preocupação de uma instituição é simplesmente você aceitou Jesus, um acompanhamento, acho muito lógico, um acompanhamento dessa pessoa, mas já está se preparando para um batismo. Ali a preocupação dele é entender logo o batismo. O batismo, porque você tem que se mergulhar para pertencer, senão você não vai participar da ceia, você não vai pertencer ao corpo ainda, você é só apenas ali um membro e não realmente o participante do corpo, porque você tem que participar de umas regras, de um batismo, né? Você tem que se batizar, confessar, batizar. Depois, você é membro, você é um pertencente, você vai ceiar, vai ter direito de ceiar, vai ter direito de várias coisas. Vai ganhar alguns cargos. Exato, a partir desse momento vai ter algumas responsabilidades. Mas a pergunta continua: o que é ser justificado? Essa pergunta que não quer calar. O que é ser justificado? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, né? A carta de Paulo aos Romanos. Não se sabe se Paulo fundou a congregação em Roma. Não se sabe se foi. Alguns teólogos acham que foi Pedro, alguns teólogos acham que foi algumas comunidades que foram para lá morar. E daí surgiu, né, a necessidade de os apóstolos escreverem para essas comunidades em Roma. Daí surgiu a carta de Paulo aos Romanos. Mas a explicação que Paulo dá no início da carta parece que já era uma comunidade avançada. Já era uma comunidade grande quando ele escreveu. Já tinha, parece, um conhecimento maior. Já tinha conhecimento. Lembrando que na primeira prisão de Paulo em Roma, ele esteve numa casa alugada, na qual ele recebia pessoas e ele podia ter liberdade de conversar, de ensinar, de pregar o evangelho. Depois ele foi solto, depois foi preso mais 4 vezes em locais diferentes, né? Então, quer dizer, quem fundou a igreja de Roma não se sabe ao certo. Especulações dizem que pode ter sido o apóstolo Paulo, pode ter sido o apóstolo Pedro, como também não. Antes de fazer ler o texto, se aprofundar, o que é justificação? Existe aí um ponto de interrogação. Mas nesse canal, irmãos, neste canal, preparado para que você entenda o que é justificação. Realmente, o que é justificação? É jurídico. É algo, parece jurídico, parece um excelentíssimo Senhor juiz falando através de Romano. O Senhor é justificado. Essa pergunta não quer calar. É só nesse canal, irmãos. Neste não, tem muitos. Tem muitos, graças a Deus. Poxa. Tem muitos irmãos. Somos um dos muitos. Um dos muitos canais que estão aí levando o evangelho genuíno. Exatamente. É isso, irmãos. Nossa preocupação aqui não é likes, não é publicidade de ministerial, né? E nem pessoal. Por isso, nós convidamos o irmão, a irmã, o meu amigo, minha amiga, né? Carrega nesse sininho. Carrega que ele diz clica, tá? Clica, pronto. Aqui a gente fala carrega. Exato. Vai ali naquele sininho. Aciona o sino. Exato, ali. Aciona. Se inscreva nesse canal. E também não esqueça de, no sininho, colocar lá no sininho para receber as nossas notificações dos próximos vídeos, das próximas séries
que a cada vez vamos aprofundar. O que é justificação? É algo que você vai ver nesse vídeo hoje. Uma introdução. Aqui é somente uma explanação do primeiro texto, mais nada. Exato, isso aqui é uma série de 4 vídeos. Lembrando que estamos falando sobre Paulo aos Gálatas. Exatamente. O que é justificação? Então, irmãos, através do link está aí embaixo. Vai na nossa descrição, no maisinho aí, vai estar lá a pré-list, né? É link list. Link list, exato. Vai estar nosso... E entra no Zap, no WhatsApp. Manda mensagem para mim. Manda mensagem que nós enviamos gratuitamente. Nós estamos aqui vendendo curso, não. Ou aulas. Nós estamos aqui espalhando, levando o verdadeiro evangelho. E hoje nós estamos na série Os frutos da fé. Que fruto é este? Que fé é essa? Que justificação é essa? O que é justificação? O que é? Fica nesse vídeo. Você vai ficar nesse vídeo. Lá no meio do vídeo, no finalzinho, você vai ver algo vai surpreender. Amém? Vem conosco, em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, por enquanto. Eu vou ler aqui agora em primeira mão a Almeida, revista atualizada, ou Nova Almeida atualizada, tem a mesma linguagem, é um pouco mais moderno, mas é basicamente a mesma. E começa assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Só aí eu já fiquei todo arrepiado. Eu preciso que você preste muita atenção. Pausa o vídeo agora. Volta. Leia na sua tradução diferente, tá? Se você tiver uma daquelas bibliazinhas que eu falei com vocês num dos vídeos anteriores, que nem eu tenho aqui no meu telefone, aqui tem um item que a gente chama de comparar. Seleciona esse versículo e vai em comparar. Todas as versões que você baixou vão aparecer o mesmo versículo. ARA, ARC, NAA, Bíblia para Todos, NTLH, vai aparecer todos. O mesmo versículo, leia todos eles. Na sua tradução mais próxima do original, na sua tradução favorita, na sua versão mais confortável. Leia, entenda o texto, com pontos e vírgulas, entonação, faça uma boa interpretação do texto. Depois, eu vou ler para você o pensamento. Preste muita atenção. A justificação, ela é um termo jurídico que Paulo usa para identificar o ato meritório de Cristo. O mérito é dele. Você precisa colocar na sua cabeça que o evangelho é sobre ele, não é sobre você. O evangelho é sobre Cristo, não é sobre você. Muito importante isso. Preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui. Justificação é a forma em que o ato meritório de Cristo entra na sua frente. E quando Deus olha para você, Ele está vendo o ato meritório de Cristo e não você. Então você que é injusto, você que é imoral, você que é criminoso, passa a ser justificado. Você não é justo. Você é justificado pelo ato meritório de Cristo. De quem o justificou. Ele justificou você. Isso é justificação. Por meio de quê? Que preço que você pagou? Nenhum preço. Você simplesmente, como está dizendo aqui, mediante a fé, você crê em Jesus e você crê que Ele realmente é o Filho de Deus e Ele realmente é o Messias prometido, Ele realmente já veio em carne. É por fé? É por fé? É por fé. Então você tem a justificação. Isso é a justificação. Ok? Depois nós vamos entrar aqui nos pontos mais profundos, grego e coisa e tal. Preste bem atenção.
Existe um homem que ele é um grande juiz. E esse homem grande juiz tinha um filho. Esse filho foi morto por uma pessoa, um criminoso, banalmente, sem motivo, ele foi morto. E esse homem foi preso, foi levado a julgamento, e quem é que vai julgar o homem? O pai da vítima. No momento em que ele bate o martelo, ele olha para o criminoso e ele fala: a partir de agora, você está perdoado do seu crime. E a partir de agora, eu adoto você como meu filho. A partir de agora, você vai viver a vida que o meu filho tinha. E ele morreu. E você agora é tornado justo por causa da morte dele. A grosso modo, eu sei que essa parábola parece esquisita, mas a grosso modo, isso foi o que aconteceu conosco. Nós éramos os pecadores, nós éramos os agressores, mas pelo ato meritório de Cristo, Deus ele faz paz comigo, ele me perdoa, ele me torna justo, justificado, ele tem de novo contato comigo e ele me adota como filho. Isso é algo completamente surreal, é algo completamente supranatural. Não tem como você entender isso com a mente humana. Não é possível entender isso. Eu era o mal. Nós éramos os pecadores, os criminosos. Transgressões. Nós não pedimos perdão a ninguém, nós não procuramos ninguém para poder reconciliar. Ele, como o agredido, me procurou. Mas eu agredi. Eu era o agressor. Eu era o pecador. E ele traz o perdão. E tudo isso, única e exclusivamente, pela sua graça. Você não merece. Você não pediu. Você não correu atrás do perdão. Você não tem nenhum mérito que você possa trocar. Mas pela graça de Deus, mediante a sua fé, que Jesus realmente existiu, que ele veio em carne, que ele veio cumprir o seu sacrifício vicário naquela cruz. O que é vicário? Expiatório, de forma a ser substituído. Eu precisava pagar com o meu sangue, a minha morte, a minha dívida. Ele pagou a minha dívida. Então, nós o matamos. É um termo um pouco pesado. Exato. É um termo um pouco pesado, porque Jesus na cruz ele diz: ninguém pode tomar a minha vida, eu voluntariamente a entrego. Então, tecnicamente, quando nós dizemos assim, a grosso modo, foi o teu pecado que matou Jesus. Tecnicamente, não. Ele morreu, por quê? Porque o seu crime era alto demais. A dívida era alta demais, certo? O problema para ser resolvido era alto demais, era caro demais. Então precisava de ter um pagamento caro demais. Precisava ter um sem mancha, sem mácula, sem pecado. E o mais interessante, será que então estes pecadores, estes homens falharam e Deus ficou triste e teve que fazer um plano B? Será que ele foi pego de surpresa? Será? Será que Deus falou: minha criação, criei com tanto carinho e amor, né? Do barro, soprei sobre as suas narinas, deu um sopro de vida. Menina dos olhos, né? O crente diz, né? Menina dos olhos. O crente adora essa. E agora? Falhou? Será que Deus não sabia dessa falha? Será que Deus foi apanhado, né? Surpresa? Será? Então Deus teve que fazer um plano B. Será que foi isto? Não foi. Foi que ninguém matou Jesus. Havia um plano de redenção. Havia um plano de justificação. Havia um plano da morte, né? Uma morte de cruz ainda pesada, que era no tempo dos romanos, né? As mortes de cruz, do madeiro, né? Ele fez maldito no madeiro, né? Ele fez maldição no madeiro, né? Por mim e por você. Olha, eu estava aqui comentando com ele antes da gente começar o vídeo. A língua grega é uma coisa
absurdamente... não tem nem palavra para poder dizer, mas essa língua, esse grego em que foi escrito esse texto, é uma das poucas línguas que tem o que nós chamamos de tempo verbal completo. Né? A gente está falando sobre isso agora. Justificados, pois. Ok, você foi justificado. Eu, no meu português brasileiro, eu vou entender, eu fui justificado. Quando ele morreu, então, por causa da morte dele, eu fui justificado lá. Mas agora, eu tenho que viver minha vida. E no presente, e no futuro? Olha aí a sua vida, você tem que olhar a sua vida. Presta atenção no que você está fazendo, olha as suas escolhas. Por quê? Porque daqui para frente é você. Ele justificou você lá. Mas olha aqui. E agora? 2023. O que você está fazendo? Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com teu Deus. O termo utilizado aqui está no que nós chamamos de tempo perfeito. É uma outra língua que eu não sou perito em grego, então também não vou falar para poder não errar. Mas é perfeito. O que significa? Significa que os atos realizados, eles trazem efeito lá, quando foi feito, agora, porque foi feito, e traz para o resto da vida, por causa que ele foi feito. Ele é perfeitamente cumprido em todos os tempos, momentos da vida. Então, o que ele fez, ele me justificou, ele me justifica agora, vai continuar me justificando durante a minha vida, e quando eu morrer, eu entro justificado para o reino eterno. Eu acredito que muitos vão por ali e vão a pensar. Então ele está aí dizendo para mim que uma vez que eu fui salvo para sempre, posso ter uma vida normal, uma vida sem... Sou justificado agora. Então, este tempo é perfeito, né? Fui, sou, serei. Tá falando lá no futuro, sempre. Então, se eu sou justificado, né? Ele pagou, mérito de Cristo, pagou tudo. Então, agora eu posso fazer minha vida normal? Do meu jeito, da minha maneira? O que seria uma vida normal? Viver chafurdando na lama como um porquinho? Exatamente. Então agora eu vou fazer então ele está dizendo aí que eu sou justificado, sou justo por Cristo, então eu posso fazer minha vida como eu quero, da minha maneira, porque eu sou justificado. Responde? Isso é de uma facilidade de entender que às vezes fica até difícil de explicar. O que ele fez, está feito, está completo, tetelestai. Não interessa o que você faça, não é mérito seu. Quando você passa a viver uma vida para Cristo, quando você se entrega a Cristo, se você se rende ao Evangelho e vive o Evangelho, não tem espaço para o que ele disse agora. Não é possível você viver dessa forma. Se você pensa que porque ele fez todo o serviço, ele quis salvar você, e agora que você está salvo, você pode sair na gandaia, você não entendeu a graça de Cristo. Você não recebeu o perdão dos seus pecados e você muito menos está justificado. Porque não estamos falando aqui de calvinismo, pelagianismo, antinomianismo, não tem nada a ver com isso. Simplesmente eu me atenho às palavras que Paulo escreve aos Gálatas. Ele diz: porque já não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo na carne, eu vivo para o Filho de Deus. Então, quando você consegue entender que você foi justificado por um crime que a sua raça humana cometeu, e que esse crime impedia você de ter acesso ao Pai, impedia você de ter acesso direto a Deus, e agora você tem, e você quer voltar a pecar, então você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu. É a mesma coisa. Eu cometo um crime lá fora, sou pego. Aí, tecnicamente, pelas leis humanas, então é a primeira vez, é um réu primário, trabalho no mesmo lugar há 10 anos, moro no mesmo lugar desde que eu nasci, tenho a liberdade de responder em liberdade. Eu vou sair de novo matando as pessoas? Outra vez? Ah, não, mas é porque eu estou respondendo em liberdade, então eu sou réu primário. Não, você já não é réu primário mais. Você agora é reincidente. Você sabe do seu crime e você está recometendo o seu crime. Entenda uma coisa. Nenhum de nós, quando aceita o Evangelho e vive para Cristo, deixa de ser pecador.
Nós continuamos sendo pecadores, certo? Você não é pecador porque você pecou. Não, você peca porque você é pecador. É diferente. Entende? Mas o efeito do pecado aqui que nós estamos falando é relativo à ira de Deus. Nós éramos completamente destituídos, separados da ira de Deus, porque nós éramos ofensores. Isso mostra que quem entendeu a justificação não vive uma vida. Não vive pecando, não volta. Não volta. Não volta. Irmãos, se você entendeu e vai entender que é justificação, é algo que você tem uma dívida impagável. Impagável. Você não tinha um monetário, não tinha. Você ia trabalhar uma vida toda para pagar uma dívida, não tinha. E como você ia pagar essa dívida? Você via o seu credor, né? Você deve para aquela pessoa. Você, o que faz o devedor? Ele desvia. Trocamos de rua, damos a volta. Só que um dia alguém foi e pagou aquela dívida. E você encontra este homem que você deve. Ele chega e fala para você assim: tá tudo bem? Você tá. Então, mas por que você está assim? Por que essa reação? Sabes que eu tenho uma dívida aí e tal. Mas aí ele vai falar assim: não, você não tem dívida. Tá tudo pago. Não, você não sabe? Teve um homem que pagou essa dívida. Aí você fala assim: pagou essa dívida. Ok, você não deve nada, você está limpo. Você está livre. Você segue a vida. Segue a sua vida. Irmãos, aí você, sabendo que você tinha uma dívida impagável, se você foi safo ou... No Brasil que fala de safo agora fugiu o termo no Brasil. Também fugiu. Ó. Você já não deve mais a essa pessoa. Né? Você não deve mais a essa pessoa. E você vai começar a contrair dívida de novo na sua vida? Não faz sentido. Você vai falar assim, não. E vai começar a enrolar a sua vida em dívida novamente? Pedro tem um texto na carta que ele é magnífico, Pedro, o apóstolo Pedro. Ele vai dizer assim: aquele que foi uma vez alcançado pela graça, foi perdoado, e ele volta a pecar, ele é comparado a uma porca lavada que voltou a se chafurdar na lama. Ou pior, ele é como um cão que acabou de vomitar, deu uma volta e voltou para comer o próprio vômito. Entenda o quão incrível é isso. Eu estava aqui lendo uma tradução que eu já vou ler para vocês, e eu estava me arrepiando aqui, sabe? Porque eu tive que recorrer a uns 8 comentaristas para poder eu clarear essas ideias, para poder eu não pensar assim: poxa vida, será que eu estou pensando isso corretamente? Eu estou entendendo isso corretamente? Eu vou então ler os livros, e procurei os comentários de Romanos que eu tenho e comecei a ler sobre esse mesmo texto, vários comentários e vários autores diferentes. Entenda uma coisa, imagina na sua cabeça 2 reis que em algum momento ficaram inimigos. Esses 2 reis, 2 povos diferentes. Eles não têm paz entre si, eles não têm comunicação, eles não se falam, eles não se visitam. Por algum motivo acontece alguma coisa que eles fazem as pazes novamente. Então este rei pode visitar e falar diretamente com esse rei, sem ninguém, sem nenhum intermédio, cara a cara. Esse rei pode também visitar esse rei, falar cara a cara. Por mais que um possa, talvez, por causa da circunstância, não realizar o pedido, mas eles têm acesso direto um ao outro. Olha o que diz o versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. Por intermédio de quem? Quem? Jesus, o nosso Messias. Por intermédio de Jesus, obtivemos igualmente o acesso pela fé. Pela fé, porque você não é capaz de fazer nada, você não tem atos meritórios, você não tem capacidade. Então, foi pela fé. A esta graça, nós tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Ou seja, se eu sou justificado, se eu tenho fé, eu aceito o evangelho sobre mim e eu creio em Cristo como meu Messias. Eu estou firme, é o que o texto está me dizendo aqui, eu estou firme na graça. O que é graça? Caritas.
O que é graça? É um favor que eu não mereço. Deus fez para mim sem eu pedir, sem eu merecer e quando Ele quis. Isso é graça. Não é meu mérito? Nada, nem o seu corte de cabelo, nem a sua roupa, nada. É totalmente mérito de Cristo. Não fui eu que desembolsei o dinheiro para pagar a dívida? Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Você sabe o que é você ter acesso direto a Deus? Sem cobrança de dívida, sem Deus falar do seu pecado, sem você ser julgado como criminoso, porque era o que você deveria ser, julgado como criminoso, ter sido martirizado e crucificado por causa do seu pecado, mas você não foi, porque você foi justificado. Olha essa tradução. Eu vou ler para você uma tradução. Essa tradução é Bíblia livre para todos. Essa Bíblia é fantástica. Esse mesmo texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Almeida, Revista Atualizada. Olha a Bíblia livre para todos. Agora que Deus nos tornou justos por crermos nele, nós temos paz com Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de Jesus, pela nossa fé nele, que temos acesso à graça de Deus, na qual estamos firmes, e nos alegramos na esperança de participarmos da glória de Deus. Isso é fantástico. Estava comentando aqui agora, preste bem atenção. Se Jesus morresse e ficasse morto, ele teria perdoado os teus pecados, teria conseguido para você aceitação diante de Deus e você conseguiria fazer as suas orações diante de Deus vivos. Teria uma vida maravilhosa. Você teria acesso ao Pai enquanto você estivesse aqui. Mas é aqui. Porque Ele morreu por você. Mas Jesus foi além. Pelo Espírito de Deus, Ele foi ressuscitado. Então, Ele morreu por você e Ele ressuscitou por você. Isso dá direito a você de ser ressuscitado com Ele. Olha, você é justificado, você foi tornado justo. Você não é justo, mas você foi tornado justo. Você se vestiu com as obras meritórias de Cristo. Olha que profundidade isso. E você é aceito perante Deus como uma pessoa justificada, você foi tornado justo, você tem acesso ao Pai, e porque Cristo ressuscitou dos mortos, nós vamos ressuscitar dos mortos. Porque no mesmo livro de Romanos, pela inspiração divina, o apóstolo Paulo diz: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos nos ressuscitará no último dia. Hebreus diz que, assim como... Hebreus não, acho que foi o próprio Romanos. Ele diz: assim como o próprio Deus não negou a nós, nem mesmo o próprio Filho, quanto mais Ele agora vai nos dar todas as coisas, porque nós antes éramos inimigos. Agora nós somos amigos dele. Nós somos justificados. Isso é fantástico demais. Então, o que isso tem a ver com o livro de Gálatas? Quando a gente fala sobre o livro de Gálatas, que eles estavam querendo retornar nas obras legalistas para ter acesso meritório a Deus, isso é completamente imensurável, porque simplesmente pelo fato de você crer em Cristo e você viver no Evangelho, você desistir da sua vida e você passar a viver a vida de Cristo, você tem acesso direto ao Pai. Você tem acesso direto a Deus. Você não deixa de ser um pecador, mas cada vez que você peca, você tem garantia de perdão de pecados. E ouve muitas vezes, Deus ouve a oração do justo. Pois é, Deus ouve a oração do justo. Sabe por que Deus ouve a oração do justo? Não é porque eu sou justo. Não, é porque o justo é Cristo. É porque nós somos justificados por Ele. Então Deus está ouvindo a oração através de Cristo em você. Isso significa orar em nome de Jesus. Porque por isso Ele está ouvindo a oração dele. Você está fazendo a oração do justo. Quem é justo? Jesus, justo. Então você está orando em nome de Jesus, do justo. Por isso que Deus ouve a oração do justo. E você tem esse acesso vivo,
Mas a partir da ressurreição de Cristo, você tem um privilégio eterno com Deus. Isto é tremendo. Quando nós falamos de justificação, redenção, a palavra redenção é incrível demais. Remissão de pecados. Tinha uma lei no Antigo Testamento que os homens ou as mulheres, elas poderiam se vender, né? Eu estou, por exemplo, um exemplo muito fácil de você entender. Tinha a questão do roubo, tinha a questão dos crimes, que a pessoa tinha que pagar aquilo. Se não tivesse como pagar, seria vendido como escravo pelo Sanhedrin, pelo Sinédrio, até pagar, né, aquela dívida. Mas por eu ser tão pobre, tão miserável, a ponto de eu passar fome e talvez morrer, eu posso me vender como escravo, certo? Estou falando da lei de Moisés. Eu posso me vender como escravo. Eu vou ter direito a metade de um salário, vou ter direito à cama, à casa, à comida, vou ter direito às horas de trabalho. Não tem nada a ver com a escravidão africana que infelizmente aconteceu. Não estamos falando disso, estamos falando desse modelo de escravidão da época dos filhos de Israel no deserto. E a lei dizia que um parente meu poderia me comprar de volta pagando a dívida que eu tinha. Me resgatar. Remir os meus crimes, as minhas dívidas. E no instante em que... Por que a lei dizia que tinha que ser um parente? Porque um parente estava me comprando de uma pessoa que tecnicamente não era meu parente, era uma pessoa estranha, e principalmente se fosse um estrangeiro na terra. E a lei dizia assim, porque o teu parente vai ter pena de você e vai tratar você com mansidão, com humildade. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós fomos remidos pelo poder que há no sangue de Cristo. Nós deixamos de ser escravo do mundo para ser escravo de Cristo. É por isso que os apóstolos começavam as suas cartas dizendo: eu sou escravo de Cristo, né? Eu sou doulos, eu sou o mais baixo nível de escravidão. Mas ele estava falando de um escravo por amor, ele estava falando de uma remissão, sabe? As possessões que aconteciam antigamente era tanto espírito mal, tanta possessão demoníaca, tanto problema que tinha na cabeça da pessoa, que ela já deixava de existir. Ela ficava completamente alienada. E quando acontecia uma expulsão, quando acontecia uma remissão e a pessoa era novamente restituída à sua liberdade mental, ela ficava completamente nova, porque ela voltava a si e aqueles espíritos eram completamente escorraçados e não tinha nenhum domínio sobre ela. Olha o gadareno. Entende isso? Então, quando eu digo para você, você foi justificado. Você foi justificado. É muito amor, é muita, não tem palavra para poder descrever o que Cristo fez por você. Quando você entende isso, quando você procura viver isso, você não quer voltar para o mundo. Você não quer voltar a ser escravo. Você não quer voltar a ser possesso. Porque você foi remido. Entende isso? Você foi justificado por Cristo. Então, isso para os Gálatas daquela época, querer voltar para a lei de Moisés por causa de uma comodidade ou por causa de um ensinamento errado, era refazer completamente a justificação pelo ato de Cristo. Entende? Você está assim, com uma vontade muito grande de comer uma fruta. Todo dia você passa em frente a uma banca e você quer comer a fruta, mas você não tem dinheiro. Poxa vida, eu queria comer aquela, sei lá, uma pera. Eu queria comer aquela pera. Mas você não tem dinheiro. E passa. E na volta você passa de novo. Você pega aquela pera, você fica olhando. Você sente aquele perfume e você fala: como eu queria comer essa pera, mas eu não tenho dinheiro para comprar pera. E passa. E volta. E vai. Repetidas vezes. O dono da banca vai olhar e falar assim: esse rapaz tem algum problema? E ele vai um dia chegar para ele e falar assim: pega a pera. Come. Não, mas eu tenho que pagar a pera. Não posso. Não posso meter a mão. Como é que eu vou? Não, eu não posso. Eu tenho que pagar a pera. Não, mas a pera é minha. Eu estou dando a você. Pode comer. Aproveita. Não posso. Não posso. Eu tenho que... Não, minha mãe me ensinou que eu tenho que ter dinheiro. Eu tenho que pagar as minhas coisas. Eu posso. Eu sou o dono da pera. Pega a pera e come. É sua pera. Eu estou te dando a pera. Aproveita. Não quero. Não posso. Não quero. Assim somos nós.
Nós fomos justificados, fomos comprados por um preço, um alto preço. Nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Mas eu quero pagar o preço. Eu quero pagar o preço porque eu quero ter mérito para poder dizer que eu paguei o preço com as minhas próprias forças. Opa, já está pago. Já está tudo pago. Já está conquistado. Tetelestai, já não tem o que fazer. Agora, se você realmente é do tipo que fala, poxa, então eu vou tocar o terror, vou fazer de tudo. Vou namorar à vontade, vou beber à vontade, vou usar droga, vou comprar e não vou pagar, vou fazer o que eu quiser, porque eu fui justificado, eu já estou salvo mesmo. Não, você não entendeu. Você não está salvo. Você está se utilizando de talvez uma pregação errada que fizeram para você, você talvez está se utilizando de uma interpretação errada de um texto que você leu, e você está acabando com o seu tempo de se arrepender. Porque você precisa ser justificado por Cristo, entregando a sua vida a Cristo. E aí nós voltamos de novo a Gálatas, capítulo 2:20, 21. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Olha o que Paulo fala em Coríntios, primeira carta de Coríntios. Vocês são templos do Espírito de Deus. Você é morada do Espírito de Cristo. Você vai levar o Espírito de Cristo que mora em você para um lugar, para um prostíbulo, para um templo pagão, para um crime. Você é o templo do Espírito de Deus. Arrependa-se, peça perdão, volte-se ao Evangelho. Você foi justificado. Essa palavra é muito séria. Você foi justificado, você foi tornado justo. Então haja como alguém que foi tornado justo. Não busque méritos próprios, não é disso que eu estou falando. Mas é você se entregar com tamanho amor, com tamanha afeição, que você não quer magoar aquela pessoa. Você não quer magoar Cristo, você não quer magoar Deus, porque você foi comprado. Só quem viveu uma depressão profunda, uma possessão demoníaca violenta, sabe o que é aquilo e nunca mais quer voltar para aquilo de novo. Tem a situação que viveu. É a pessoa que sabe situação aquilo que passou, viveu e não quer mais isso para sua vida. Sabe? Então, quando nós falamos que esse texto, esse tema, justificação, ele dá acesso ao Pai, você pode orar a Deus. Você não precisa ficar ligando para o seu apóstolo ungidão para poder ele vir na tua casa, jogar água nas paredes. Você tem acesso a Deus. Você pode orar a Deus. Em nome de Jesus, o sangue de Cristo purifica você dos pecados. Você tem acesso a Deus. Sabe, nós temos acesso igualmente pela fé a esta graça que nós estamos firmes. Se você prossegue lendo o capítulo 5 de Romanos, você vai ver que em determinado lugar, você vai aprender que os problemas que você passa, até estando nos problemas, você dá glória a Deus. Porque você entendeu que a sua vida foi feita para glorificar a Deus. Os problemas que você vive, eles transformam-se em experiência. A experiência se volta em esperança. A esperança se volta... E isso vai acontecer várias e várias vezes e vai fazer você ficar um crente maduro. Um crente são, sadio. Não é esse tipo de pessoas que acontece qualquer coisa e fala, poxa vida, mas eu aceitei Jesus... Eu comprei a rosa ungida, eu fui lá nos 70 anciãos, eu passei na fogueira santa e agora meu filho está gripado. O que tem a ver uma coisa com a outra, criatura? Eu vou na corrente de oração, eu faço isso, leio aquilo. Não dá para entender você. Você foi justificado pelos teus crimes. Você tem agora a firme convicção e esperança de habitar a glória de Deus. Você vai poder entrar, sabe, no mundo vindouro. No reino de Cristo, no céu, ou como é que seja o nome que você dá a esse lugar, você vai poder passar da morte para a vida. Você foi justificado. Isso é fantástico demais. Você foi tornado justo, por mais que você seja um criminoso, um vil, covarde pecador, mas você foi tornado justo. E é disso que se trata a palavra que Tiago fala. A oração de um justo pode muito quando tem efeito.
A oração de um justo pode muito, porque você está orando em nome de Jesus e Ele está orando. Ele está intercedendo em seu favor. A gente poderia ficar aqui o dia todo que eu não ia parar de me arrepiar quando eu leio esse texto. O pensamento diz assim: estamos dando continuidade a uma nova série de mensagens, os frutos da fé, seguindo a visão apostólica para o nosso Ministério Milk, mas pode ser o seu ministério também, não precisa de carregar nossa placa. Onde trataremos de assuntos doutrinais que necessitamos aprender, ou para aqueles que são mais experimentados, relembrar quanto à nossa posição espiritual em Cristo Jesus e os efeitos da aplicação dessas verdades em nossas vidas. Você pode caminhar na rua de cabeça erguida com mais tranquilidade, sabe? Você foi justificado, você foi perdoado dos crimes que você fez antes de Cristo, você foi perdoado dos crimes que você talvez por acidente possa cometer, mas você tem sincero arrependimento e você volta para Cristo. Você não precisa de matar um animal e oferecer sangue, você não precisa de se chicotear pela rua, subir uma escada de joelhos, você foi justificado. Isso é incrível. Se achar que está preso, achar que está devendo, achar que não está correto, a palavra diz: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Gostou dessa mensagem? Gostou dessa palavra? Então fique conosco. Mais uma série, Os Frutos da Fé. No próximo vídeo, nós vamos adentrar mais versículos, mais textos, mais explicações que vão fazer você entender de fato o que você está fazendo na vida. Você aceitou Jesus e agora? Faz o quê? O que você precisa para poder crescer, para você entender que você já é abençoado? Fique conosco, continue estudando conosco, leia os textos. Se você já tem a apostila, leia a apostila. Está com dúvida, manda mensagem, nós vamos fazer o possível para poder responder o mais breve e você vai poder entender por que você é uma pessoa justificada, por que você é uma pessoa amada, por que pelo sangue de Cristo você ganhou direito a entrar nessa salvação. Então, espero que você continue conosco, fique firme e nós nos vemos no próximo vídeo. Isto é apenas introdução. Os frutos da fé. Espero você no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo, se Deus quiser. Até o próximo.